Muito bem, galera, de volta aqui para você no Natal, 25 de dezembro. Feliz Natal, moçada. Estamos de volta, falamos aí da Covid-19, que tem assolado aí os clubes também, assunto importante para se debater. E agora voltamos aqui para falar do dia a dia, né? Vamos falar ainda de Atlético e América para você. Mas antes, eu quero falar mesmo da campanha Faço Parte. Gente, a campanha Faço Parte, ela contribui para cultivar a fé com obras importantes. E a construção da Catedral Cristo Rei e a revitalização do Santuário da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, estão dentro da campanha. Quem ajuda a campanha faz o bem a muitas pessoas. Assim, as doações são gestos de solidariedade dedicados aos mais pobres e à fé cristã católica em Minas Gerais. Por isso, peço a você mais uma vez que possa pegar o seu smartphone, colocar na câmera, aí está aquele QR Code lá no cantinho para você. Você vai centralizar, colocar direitinho, aí vai te encaminhar para um outro local em que você vai conhecer um pouco mais da campanha dos Devotos da Piedade e poderá também se cadastrar e nos ajudar, tá bom? Quem já nos ajuda, o meu muito obrigado. Gratidão sempre a vocês que nos ajudam a fazer a campanha no dia a dia, tá bom, pessoal? Bom, vamos trazer jogos da Série A. Jogos do final de semana, né? Série A do Campeonato Brasileiro. Esse ano um pouco atípico, né? Com jogos no Natal, né, Sara? Jogos também no Réveillon. Enfim, no Réveillon acho que até não teremos rodada, não. Mas na semana do Réveillon teremos jogos, né? Vamos lá. Vamos trazer aqui, ó, muitos jogos para você aí da 27ª rodada. Vamos lá, então, ó. O Galo pega o Coritiba amanhã às 5 da tarde, hein? Às 7 horas do sábado tem Goiás e Sport. Também sábado às 7, Fortaleza e Flamengo. Jogo lá no Castelão. Ainda no sábado teremos às 9 da noite Fluminense e São Paulo. Domingo, mais jogos, fechando a rodada. Botafogo e Corinthians às 4 horas. No mesmo horário, Bahia Internacional, na Fonte Nova, na Bahia. 6h15 tem Atlético Paranaense e Vasco. Também às 6h15, Palmeiras e Bragantino. No mesmo horário, Santos e Ceará na Vila Famosa. E fechando a rodada, o Grêmio pega o Atlético Goianiense lá no sul do Brasil, lá na Arena do Grêmio, pessoal. E o Atlético, então, a gente vai entrar nesse bloco aqui falando do Galo. Atlético pega um Coritiba, Sara. Coritiba que vem com a corda mais do que no pescoço, tá lutando mesmo contra o acesso. E o Galo, Sara, tem que fazer valer não só a questão de jogar dentro de casa, mas também o seu poderio em casa como mandante. O Atlético é o segundo melhor mandante da competição, fica devendo um pouquinho em relação aos jogos fora de casa. Tem que vencer, Sara. Qualquer coisa, se for empate, derrota, é tragédia. Sim, concordo totalmente, Paulo, porque é um jogo do Galo ter que ganhar, né? Os 3 pontos são o que importa. A gente falava essa semana aqui, né? Não necessariamente o Galo tem que golear. Ganhando, eu acho que é fundamental, porque o Atlético já teve jogos fáceis, né, entre aspas, dentro de casa e acabou desperdiçando esses pontos. Um exemplo, né, contra o Sport, o Galo foi avassalador, atacou, propôs o jogo, mas ficou no 0-0. Então, ali, esses 2 pontos perdidos fizeram falta, né, fazem falta na campanha do Galo, desse brasileiro. Então, eu acho que o Galo tem que ganhar, não importa de quanto, mas tem que propor o jogo. E mais ou menos naquele esquema do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Faz o gol e depois segura, cadencia o jogo ali para conseguir esses 3 pontos aqui no jogo no Mineirão. Ô, Toscano e Vinícius, começar pelo Tosca aqui. Toscano, você vê o Atlético ainda nessa briga pelo título? Eu estou perguntando isso porque a gente fez essa pergunta já várias vezes em relação ao Cruzeiro, né? No acesso, e matematicamente ainda é possível. Só que o Atlético agora ganha mais um rival, né, Toscano? Nessa briga pelo título, que é o Flamengo. O Flamengo já ultrapassou o Atlético, tem um jogo por fazer contra o Grêmio lá no finalzinho de janeiro e está ali perseguindo o São Paulo também, Toscano. Eu ainda mantenho o meu palpite e o título fica entre esses 3 primeiros, né? São Paulo, com essa vantagem conquistada, torna-se um pouco mais favorito, mas tem confrontos complicados, né? Eu não descarto o Atlético de forma alguma na luta pelo título. Reconheço que agora há uma dificuldade maior, mas a começar pelo jogo de amanhã, e aí é aquele jogo, uma vez nós já comentamos isso até durante uma jornada, né, Paulinho? É um jogo em que há um favorito tão grande em relação ao adversário que talvez aí resida o perigo desse jogo. O Atlético, em condições normais de temperatura e pressão, mesmo com a ressaca, mesmo tendo comida, tendo almoçado amanhã, o que sobrou da ceia de ontem, o Atlético ainda ganha do Coritiba com o pé nas costas. Mas
E o futebol tem sempre um mas, há que se ficar atento. Agora, eu não descarto o Atlético da luta pelo título. Se acontecer o improvável, como você disse, um empate ou, mais improvável ainda, uma derrota, aí sim eu acho que as chances de título, se não matematicamente, na prática vão ficar muito remotas. E se isso acontecer, ô Vinícius, aí o que estava sendo colocado aí como possível crise no Atlético, ela toma uma proporção muito maior, né? Sem dúvida, Paulinho. O Atlético não pode deixar escapar esses 3 pontos contra o Coritiba, porque aí fica naquela situação, né? Eu concordo com o Toscano que o Atlético não saiu da briga, hoje corre por fora, mas o Atlético perdeu força na briga pelo campeonato, não por ter perdido para o São Paulo. O Atlético ganhou 3 pontos do São Paulo aqui em Belo Horizonte, perdeu 3 pontos fora, isso é normal. O Atlético enfraqueceu na briga quando ele empatou com o Sport, quando ele perdeu para o Bahia num jogo que estava praticamente ganho, quando ele perdeu para o Fortaleza. Então, são esses pontos que, somados, fazem a diferença lá na frente. São Paulo perdeu pouquíssimos pontos para essas equipes. Então, esse jogo contra o Coritiba é de fundamental importância para mostrar que o Atlético ainda continua na briga. Porque se perde, aí já começa a olhar para baixo, já começa a ver até o G4 ameaçado. E aí já tem o Palmeiras na cola, o Inter na cola, o Grêmio também não descarto. A briga ali na frente está boa, está acirrada. Paulo, o que atrasa também o Galo nessa disputa é porque o Atlético não tem mais o confronto direto contra o Flamengo nem contra o São Paulo, né? Já enfrentou o Flamengo 2 vezes, venceu as 2 vezes. O Vinícius falou aí, né? Venceu o São Paulo aqui no Mineirão e perdeu lá no Morumbi. Mas entre Flamengo e São Paulo ainda tem o confronto direto lá na última rodada, né? Que pode ou não ser um jogo do título. A última rodada tá quente, né? Porque tem um Flamengo e São Paulo. E tem um Atlético e Palmeiras também na última rodada, né? São hoje os times que estão aí brigando diretamente. Tem o Internacional, que hoje está no G4, mas enfim, eu não acredito que o Inter vá brigar até o final por essa posição. Vamos conferir aqui o Caleb. O Caleb foi a grande novidade, né? Na escalação do último jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Ninguém esperava o garoto Caleb aparecendo. E ele falou sobre a oportunidade que ele teve nesse ano de 2020 no Galo. Ele veio do São Paulo para o Sub-20 do Atlético, mas já está sendo utilizado no profissional. Vamos conferir. Cheguei aqui recentemente no clube com os objetivos, mas eu não esperava ter subido tão rápido para o profissional. Essa pandemia aí, de alguma forma, mesmo sendo para alguns as coisas negativas, mas para mim foi uma coisa positiva que aconteceu para mim e eu pude ter subido profissional. São Paulo deve ter oportunidade para mim, junto com a comissão técnica, de estar no elenco profissional esse ano. Ô Toscano, nós temos aí mais 2 minutinhos. Eu queria ouvir a sua opinião aí. Você também ficou muito surpreendido com o Caleb? Acha que o jovem tem futuro no Atlético? Com o Caleb, a gente ficou positivamente surpreso, né? E tem futuro. O que surpreendeu foi a escalação dele no jogo contra o São Paulo, né? E Vinícius, acredita que ele possa aparecer de novo nesse time do Atlético aí contra o Coritiba? Com o São Paulo não dá pra gente seguir uma lógica, né, Paulinho? É um jogador que às vezes tá meio esquecido, aparece, outros que estavam no time titular de forma mais constante, depois dão uma sumida. Eu acho que vai ser um meio de campo diferente na partida contra o Coritiba. Acho que o Atlético soube aproveitar esse tempo, ou pelo menos quis aproveitar esse tempo para preparar melhor o Alan Franco, que era o titular do São Paulo, mas teve uma queda física. Então, eu acho que talvez ele coloque o Johan como primeiro volante, já que não terá o Alan, e aí com o Alan Franco e Zarate no meio de campo. Mas é só aposta, né? Com o São Paulo é difícil a gente conseguir cravar alguma coisa. E aí, acho que o Caleb vai, Sara? Igual o Vinícius falou aí, né, Paulo? Eu acho que o São Paulo ele é difícil de prever, tanto que a escalação contra o São Paulo foi uma surpresa para muitos, né? Os 3 zagueiros talvez fosse esperado, mas o Caleb ali surpreendeu. E eu acho que a proposta também do jogo contra o Coritiba vai ser diferente. Então, provavelmente, acho que, não sei se o Caleb entra como titular, mas justamente por isso, né, da proposta diferente contra o Coritiba. Maravilha, a gente vai então por mais um intervalo aqui no seu Abrindo o Jogo, nesse especial de Natal. Daqui a pouquinho a gente fecha com o Coelhão. Coelhão que joga também com o CRB nesse final de semana.